Meu nome é Olivia, e o homem que acabou de me empurrar para fora da minha própria casa, gritando que eu era uma velha inútil, é o meu único filho. Essa casa agora é minha, some daqui! Ele berrou antes de bater a porta na minha cara com uma força que fez tremer os vasos de gerânios que eu regava minutos antes. Caí de joelhos na calçada fria, o cimento gelado atravessando o tecido fino do meu vestido. O som da fechadura girando foi o barulho mais alto e definitivo que já ouvi em toda a minha vida. Foi o som do meu coração se partindo em 1000 pedaços, não por uma queda, mas pela mão daquele que um dia eu carreguei nos braços. A dor nos joelhos não era nada perto da humilhação que queimava meu rosto. O sangue do meu sangue me descartando como um objeto quebrado. O que você faria no meu lugar? Ouça minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Me diga também de qual cidade você está ouvindo. Preciso saber que não estou sozinha nisso. Se quiser ouvir mais histórias como esta, de gente que precisou encontrar forças onde não havia mais nada, se inscreva no canal. Aquele momento ali, jogada no chão, foi o fim de uma vida e, sem que eu soubesse, o começo de outra. A mulher que se levantou daquele cimento frio não era a mesma que tinha caído. A dor tem esse poder. Ela te quebra ou te transforma em algo inquebrável. Eu precisei ser quebrada para descobrir do que era feita. E o que eu descobri assustaria até a alma mais corrompida. A rua estava silenciosa, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração para assistir à minha desgraça. Fiquei ali, paralisada, sentindo o frio subir pelas pernas enquanto as palavras dele ecoavam na minha cabeça. Velha inútil. Ele disse isso com tanto desprezo, com uma raiva que eu nunca tinha visto em seus olhos. Era o mesmo filho para quem eu cantei cantigas de ninar. O mesmo menino cujos joelhos eu soprava quando ele caía de bicicleta. Onde foi que eu errei? Onde foi que o amor que eu dei se transformou nesse veneno que agora me consumia? A porta de madeira, que meu falecido marido Joaquim entalhou com as próprias mãos, parecia um túmulo. A minha casa, o meu refúgio, agora era a minha prisão do lado de fora. Tudo começou naquela manhã cinzenta. Eu estava na varanda, cuidando das minhas flores, quando o carro dele parou. Ricardo e Silvia, minha nora, desceram com uma pressa que me deu um nó no estômago. Ele segurava uma pasta de couro e o sorriso dela não chegava aos olhos. Havia uma frieza no ar que não era do clima. Eles não me abraçaram, não perguntaram como eu estava. Entraram em minha casa, como se fossem donos do lugar, e eu percebi, tarde demais, que na cabeça deles, eles já eram. A conversa foi curta e brutal. Um roteiro que eles devem ter ensaiado por semanas. Ele falou de documentos, de uma procuração, de uma necessidade de organizar as coisas para o meu bem. Eu mal conseguia entender as palavras. Procuração? Que procuração? Joaquim e eu construímos aquela casa com o suor do nosso trabalho, tijolo por tijolo. Era o nosso santuário, o lugar onde criamos nosso filho, o castelo que prometemos um ao outro que seria nosso para sempre. Minha voz saiu trêmula, mas firme. Esta casa é minha, Ricardo. É a herança do seu pai. Silvia riu, um som cortante como vidro quebrado. Herança? Olivia, a senhora está senil. Nem sabe mais o que assina. É um fardo para todos nós, não percebe? Cada palavra era uma facada, calculada para me fazer duvidar da minha própria sanidade, para me fazer sentir pequena, incapaz. A discussão se tornou um pesadelo. Eu tentava argumentar, apelar para as memórias, para o amor que um dia nos uniu. Mas não havia mais amor ali. Havia apenas ganância. Ricardo, meu filho, o homem que eu ensinei a ser gentil, perdeu a paciência. Seus olhos se encheram de uma fúria que me assustou. Foi quando ele me agarrou pelo braço. A força dele era desproporcional. Eu vi meu reflexo nos olhos dele e não me reconheci. Eu era apenas um obstáculo. Um móvel velho que precisava ser removido para que eles pudessem finalmente aproveitar o espaço. O empurrão não foi apenas físico, foi a expulsão da minha própria história, do meu próprio legado. Enquanto eu estava ali, caída na calçada, a casa parecia me encarar. As janelas, que antes eram olhos cheios de vida e de sol, agora pareciam órbitas vazias, testemunhas silenciosas da traição. Os gerânios que eu regava com tanto carinho pareciam murchar de tristeza. Lembrei-me de Joaquim, meu marido.
Lembrei do dia em que plantamos o jacarandá no quintal, prometendo envelhecer juntos sob a sua sombra. Ele se foi há 5 anos, e desde então a casa ficou silenciosa, opressiva. Mas nunca, nem no meu pior pesadelo, eu imaginei que o silêncio seria quebrado pelo grito do meu próprio filho me expulsando para a rua. Meus joelhos doíam, mas a dor maior era a do sacrifício esquecido. Olhei para minhas mãos, enrugadas e manchadas pelo tempo. Mãos que costuraram noites a fio para pagar a faculdade de administração daquele menino. Mãos que prepararam milhares de refeições, que cuidaram de suas febres, que o aplaudiram em cada pequena vitória. Vendemos o único pedaço de terra que herdei dos meus pais, um chão sagrado, para que ele pudesse ser alguém na vida. E ali estava eu, jogada fora pela mesma pessoa para quem demos tudo. A palavra inútil martelava em minha mente. Será que o valor de uma mãe se esgota quando ela não tem mais nada material para oferecer? Essa crueldade não nasceu da noite para o dia. Foi construída aos poucos, de forma sutil e perversa. Começou depois que Joaquim se foi. Sílvia era a arquiteta da manipulação. Ela escondia meus óculos, minhas chaves, e depois os encontrava em lugares óbvios, sempre com um comentário venenoso. A senhora precisa se cuidar, anda muito esquecida. Ela me fazia questionar minha própria mente. Eu comecei a me sentir insegura dentro da minha própria casa, como se estivesse pisando em ovos. Os sussurros entre ela e Ricardo pelos cantos, os olhares de impaciência quando eu demorava para entender algo. Era um veneno lento, aplicado em doses diárias. O abandono veio em seguida. Meus aniversários passaram a ser esquecidos. Os almoços de domingo foram cancelados com a desculpa de que a senhora se cansa muito, mãe. Os netos, à luz dos meus olhos, foram afastados. Diziam a eles que a vovó está doente, a vovó precisa de silêncio. Eu me tornei uma presença incômoda, uma fantasma que assombrava a casa que eles já consideravam sua. A solidão se tornou minha única companhia, um cobertor frio e pesado que me envolvia dia e noite. Eu sentia que estava sendo vigiada, que cada passo meu era analisado, esperando o momento certo para o golpe final. E o golpe veio. Ali, no chão, a névoa da confusão e da dor começou a se dissipar. A humilhação pública, a dor física, o frio do cimento, tudo isso serviu como um despertar brutal. A imagem da mulher frágil e senil que eles pintaram para mim e para o mundo se quebrou em 1000 pedaços. Eu não era ela. Eu era Olívia, a mulher que sobreviveu à pobreza, que construiu uma vida do nada, que amou com todas as suas forças e que agora via a verdade com uma clareza assustadora. As lágrimas secaram. No lugar delas, nasceu uma frieza que eu não sabia que possuía, uma calma perigosa. Levantei-me devagar. Cada osso do meu corpo protestava, mas minha mente estava mais afiada do que nunca. Apanhei a pequena sacola com alguns pertences que ele jogou na calçada. Era quase nada, mas era tudo o que eu precisava. Olhei uma última vez para a porta fechada. Não havia mais tristeza nos meus olhos, apenas uma resolução de ferro. Eles pensavam que tinham vencido, que tinham me descartado. Eles não sabiam nada sobre mim. Não sabiam nada sobre a promessa que fiz a Joaquim no seu leito de morte. Aquele barulho da porta batendo não foi um fim, foi um começo. Naquele momento, ali, de joelhos no cimento gelado, eu decidi que o jogo havia mudado. A primeira noite foi a mais longa da minha vida. Não fui para a casa de uma amiga, nem procurei um parente distante. O orgulho, ou talvez a vergonha, me levou a um albergue no centro da cidade. Sentei-me em uma cama de ferro, dura e fria, e ouvi o som de estranhos respirando no escuro. O cheiro de desinfetante e de tristeza pairava no ar. Ali, anônima, sem o peso dos olhares dos vizinhos, eu pude finalmente pensar. A dor da humilhação começou a se transformar em uma brasa de raiva, uma chama pequena e teimosa que se recusava a apagar. Eles me queriam frágil, senil, derrotada. Mal sabiam eles que o pior ainda estava por vir. Naquela escuridão, as lembranças de Joaquim vieram com uma força avassaladora. Lembrei-me de suas últimas semanas, quando a respiração já era curta e os olhos dele, sempre tão vivos, pareciam enxergar além deste mundo. Uma noite, ele segurou minha mão com uma força que não parecia ter mais e me fez prometer. Olívia, ele sussurrou, o nosso menino tem o coração fraco para o dinheiro.
A mulher dele tem a alma faminta. Prometa que vai se proteger. Prometa que não vai deixar que eles tirem de você o que construímos. Na época, eu chorei, dizendo que ele estava sendo duro demais. Mas no fundo, eu sabia. Eu sentia a frieza de Sílvia. Via a ganância nos olhos do meu próprio filho. A promessa que fiz a Joaquim não foi apenas de palavras. Foi um plano. Ele me fez procurar seu melhor amigo, o Dr. Almeida, um advogado de pulso firme e coração leal. Joaquim, com sua sabedoria de homem simples que conhecia a natureza humana, já tinha previsto a tempestade. Ele me deixou instruções claras, um mapa para um tesouro que não era feito de ouro, mas de segurança, um caminho para garantir que a mulher que ele amou jamais ficaria desamparada. Ricardo e Sílvia viam em mim apenas uma velha apegada a tijolos e memórias. Eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio. O segredo era simples e devastador. Há pouco mais de um ano, quando o bairro começou a se valorizar de forma absurda e os avaliadores do meu filho começaram a aparecer com desculpas esfarrapadas, eu segui o conselho de Joaquim. Com a ajuda do Dr. Almeida, eu não vendi a casa. Eu vendi o terreno. Uma grande construtora, que planejava erguer um prédio no quarteirão, pagou R$ 2 milhões pelo chão onde minha casa estava. O dinheiro, investido em um fundo seguro e intocável, estava rendendo em meu nome. Eles me jogaram na rua pensando que eu não tinha um tostão. Mas o detalhe mais importante, a joia do nosso plano, era uma cláusula no contrato, uma cláusula de usufruto vitalício. Isso significava que eu tinha o direito de morar naquela casa até o meu último suspiro. A construtora só poderia tomar posse do imóvel após a minha morte ou se eu, voluntariamente, decidisse sair. A expulsão forçada, a violência de me jogar na rua, era a quebra contratual que eles precisavam. Ao me empurrar para fora, meu filho não estava tomando posse de uma casa. Ele estava entregando a chave para os verdadeiros donos. Mal sabiam eles que, ao me expulsarem, estavam acionando o gatilho da própria ruína. Eles acreditavam ter em mãos uma procuração, um papel que, segundo eles, me fazia assinar a minha própria sentença. Lembro-me do dia em que Sílvia me trouxe uma pilha de documentos do seguro da casa para assinar. Minha vista já não era boa, e ela se aproveitou disso. É só uma burocracia, sogrinha, disse ela com aquele sorriso falso. Mas eu já estava alerta. Assinei onde ela mandou, mas não sem antes tirar uma foto discreta dos cabeçalhos com o celular velho que aprendi a usar. Na manhã seguinte, no albergue, antes mesmo de o sol nascer, peguei meu pequeno sacola de pertences. Lá dentro, junto com uma muda de roupa e a foto de Joaquim, estava um caderninho de anotações que eu mantinha. Revirei as páginas, passando por receitas e números de telefone até encontrar o que procurava. A foto que tirei dos documentos. Enviei para o Dr. Almeida. A resposta dele veio em minutos. A procuração era uma fraude grosseira, uma falsificação que não resistiria a 1 minuto de análise jurídica. Aquele papel era a prova da má-fé deles, mas eu tinha algo ainda mais forte. A verdadeira prova, a que confirmava a traição em seu nível mais podre, eu já tinha guardado há meses. Um dia, enquanto limpava o quarto de hóspedes que eles usavam, encontrei um pequeno planner que Ricardo esqueceu. Curiosa, abri. Em uma página de março, estava escrito com a caligrafia dele: Credor A. Prazo final. Liquidar o imóvel da velha até junho. A palavra velha estava sublinhada 2 vezes. Meu coração gelou. Minha paranoia não era paranoia. O sentimento de estar sendo vigiada, a pressa deles, tudo fazia sentido. Eu não era uma mãe, era um ativo a ser liquidado. Guardei aquele planner como quem guarda uma relíquia amaldiçoada. Era o testamento da morte do meu filho. Não do corpo, mas da alma. Ali, naquele albergue, com o planner em mãos, a última gota de hesitação se evaporou. A Olívia mãe, a avó amorosa, a viúva saudosa, deu lugar a uma estrategista. A dor não tinha mais espaço, apenas o cálculo frio da justiça. Eles haviam planejado minha destruição financeira e emocional por meses. Agora, eu executaria a minha em questão de horas. Aquele caderninho barato era a prova que minha alma precisava, e a arma que minha vingança exigia. Com as mãos firmes, disquei o número do Dr. Almeida. Não havia choro na minha voz, nem tremor. Havia apenas uma calma assustadora. Almeida, sou eu, Olívia.
Aconteceu, ele me colocou para fora. Do outro lado da linha, houve um silêncio pesado, seguido de um suspiro. Eu sinto muito, minha amiga. Muito mesmo. Você está segura? Eu respondi que sim, que estava mais segura do que nunca, pois agora eu estava livre do peso da esperança de que meu filho pudesse mudar. A ilusão tinha acabado. Estou pronta, Almeida, eu disse, com uma clareza que surpreendeu a mim mesma. Pode notificar a construtora. Acione a cláusula. Diga a eles que o imóvel está desocupado por abandono forçado. Eles têm o direito de tomar posse imediatamente. Dr. Almeida não questionou. Ele conhecia a dor por trás da minha frieza. Considere feito, Olívia. A notificação extrajudicial chegará para ele em, no máximo, 48 horas. A ordem de despejo virá em seguida. Eles não terão tempo nem de respirar. Desliguei o telefone e olhei pela janela suja do albergue. A cidade começava a acordar, indiferente ao meu drama, à minha guerra silenciosa. Senti um alívio estranho. Não era felicidade. Estava longe disso. Era a sensação de ter retomado o controle, de ter virado o tabuleiro de um jogo sujo que eu não pedi para jogar. Eles me humilharam em público, na calçada da minha própria casa. A resposta não viria de mim, não com gritos ou acusações. Viria de um oficial de justiça, de um documento timbrado, da força impessoal e implacável da lei e de um contrato que eles nem sabiam que existia. A ironia era amarga. A casa que eles tanto cobiçavam, o motivo de tanta crueldade, em breve seria apenas um monte de entulho. O jacarandá que plantei com Joaquim seria derrubado por uma escavadeira. Eles não teriam a casa, não teriam o dinheiro, não teriam nada. A ganância deles os deixaria com menos do que zero, pois as dívidas que tentaram cobrir com o meu patrimônio agora viriam cobrar seu preço. Eles pensaram que estavam me enterrando viva, mas se esqueceram que eu era a semente. Passei os 2 dias seguintes em um pequeno hotel que o Dr. Almeida arranjou para mim. Não saí do quarto, apenas esperei. Imaginei a cena, o carteiro chegando, Ricardo pegando o envelope com o selo da construtora, a confusão em seu rosto. Imaginei ele lendo as palavras posse imediata, quebra de usufruto, ordem de despejo. Imaginei a incredulidade se transformando em pânico, e o pânico em desespero absoluto. Aquele homem que me chamou de inútil logo descobriria o verdadeiro valor das minhas escolhas. Eles não sabiam da venda, não sabiam do dinheiro, não sabiam de nada. Em sua arrogância, subestimaram a velha inútil. Acharam que eu era apenas uma peça de mobília antiga, fácil de remover. Não perceberam que eu era a fundação daquela casa, e sem a fundação, tudo desmorona. O silêncio do meu telefone era ensurdecedor. Eu sabia que era a calmaria antes da tempestade. Ele iria me procurar. Ele iria implorar. E eu estaria pronta. Minha investigação não foi em arquivos empoeirados, mas nas feridas da minha própria memória, confirmadas por provas que a ganância deles deixou para trás. A cada lembrança de um desprezo, de uma palavra manipuladora de Sílvia, de um olhar impaciente de Ricardo, minha resolução se tornava mais dura que o aço. Não havia mais espaço para o perdão. O perdão é para erros, para fraquezas humanas. O que eles fizeram foi uma escolha, um plano executado com frieza. A minha resposta seria na mesma moeda, fria, silenciosa, definitiva. Eu não precisaria levantar a voz. O som da demolição seria o meu grito de liberdade. O som dos sonhos deles se partindo em 1000 pedaços seria a minha justiça. Eles me deram as costas, e agora eu estava prestes a lhes mostrar que, ao fazer isso, eles tinham me colocado de frente para um novo futuro. Um futuro onde eu era a única dona do meu destino. O prazo de 3 dias que ele me deu para sumir seria o mesmo prazo que ele teria antes de o mundo dele desabar. O 3º dia estava amanhecendo, e eu sabia, com uma certeza que me arrepiava a espinha, que o telefone iria tocar. Ou, pior, que ele apareceria na minha porta, a porta que ele bateu na minha cara. A justiça, às vezes, é poética em sua crueldade, e a minha estava prestes a recitar seu verso final. O 3º dia amanheceu com uma clareza que doía nos olhos. O telefone tocou pontualmente às 8 da manhã. Não era Ricardo, era o Dr. Almeida. Sua voz era calma, mas firme como a de um general antes da batalha. Está na hora, Olívia.
Ele está desesperado. Ligou para o meu escritório aos berros. Marquei de encontrá-lo em um lugar público, como combinamos. O café da praça, aquele que você e Joaquim tanto gostavam. Meu coração deu um solavanco. Aquele café era sagrado, um santuário de memórias felizes. Usá-lo como palco para essa tragédia parecia uma profanação, mas eu entendi a escolha. Era preciso que fosse ali, no lugar onde nossa história de amor floresceu, que a história de traição do meu filho terminaria. Cheguei ao café e me sentei na nossa mesa de sempre, perto da janela. O cheiro de café coado e pão na chapa me transportou para outros tempos, para manhãs de domingo com Joaquim, rindo de coisas bobas. Por um instante, a dor da saudade foi mais forte que a raiva. Mas então eu vi meu reflexo no vidro da janela. Uma mulher de 78 anos, com os olhos fundos, mas com uma chama que nem eu sabia que existia. Eu não sentia nervosismo. Sentia o peso de uma cirurgia necessária, daquelas que doem para curar. Dr. Almeida chegou logo depois, sentou-se à minha frente e colocou sua pasta sobre a mesa. Ele não precisava dizer nada. Nós dois sabíamos que a justiça não estaria nos papéis, mas no meu silêncio. Ele não demorou a chegar. O carro dele freou bruscamente, cantando pneu. Ricardo saiu do veículo como um touro enfurecido, o rosto vermelho e inchado de choro ou de raiva, talvez dos dois. Sílvia vinha atrás, pálida, os olhos arregalados de pânico. Ela, que sempre fora a personificação da arrogância, agora parecia um animal assustado. Eles caminharam em nossa direção e o café, antes ruidoso com conversas e o tilintar de xícaras, começou a silenciar. As pessoas pararam o que estavam fazendo para observar. A humilhação que eles me fizeram passar na calçada da minha casa seria devolvida ali, sob os olhares curiosos de dezenas de estranhos. "O que você fez?" Ele gritou, batendo com as mãos na nossa mesa, fazendo as xícaras tremerem. A voz dele era um misto de acusação e súplica. "Que papel é esse que chegou lá em casa? Ordem de despejo? Demolição? Mãe, eles vão demolir a nossa casa, a casa do meu pai." O cinismo dele me causou náuseas. Nossa casa. A casa da qual ele me expulsou aos gritos. A casa que ele estava pronto para vender para pagar suas dívidas, sem se importar para onde eu iria. Olhei para ele, para o rosto desfigurado pelo desespero, e não vi meu filho. Vi um estranho, um homem consumido pela própria ganância. Sílvia tentou puxá-lo pelo braço, sussurrando com os dentes cerrados. "Ricardo, pelo amor de Deus, aqui não. Vamos conversar em outro lugar." Mas era tarde demais. Ele estava fora de si. O pânico era maior que qualquer resquício de orgulho. Ele se virou para ela, os olhos injetados. "Conversar o quê? Acabou, Sílvia. Você não entendeu? Acabou tudo." O espetáculo estava montado. O público, antes curioso, agora estava chocado, ouvindo cada palavra. A ruína deles não seria um segredo guardado entre quatro paredes. Seria um evento público, televisionado pelos olhares de toda aquela gente. Então, ele fez o impensável. Ajoelhou-se. Ali, no chão sujo da calçada em frente ao café, o homem que me empurrou para o cimento frio agora se arrastava aos meus pés. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, lágrimas de autocomiseração, não de arrependimento. "Mãe, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu errei. Eu fui um monstro. Desfaça o negócio. Ligue para esse advogado, para a construtora, para quem for. Diga que foi um engano. A gente pode vender a casa e dividir o dinheiro, eu juro. Eu te dou a sua parte." A proposta dele, feita em meio a soluços, era a confissão final da sua podridão. O silêncio no café era absoluto. Dava para ouvir a respiração das pessoas. Todos os olhos estavam fixos em mim, esperando uma reação, uma palavra, um gesto de perdão ou de condenação. Sílvia cobriu o rosto com as mãos, humilhada. A mulher que me chamou de senil e inútil agora assistia ao marido se desmanchar em público, implorando pela misericórdia da velha que ela tanto desprezou. Eu permaneci imóvel, olhando para a cena patética à minha frente. Não sentia pena, não sentia nada. O lugar onde antes havia amor materno era agora um deserto, um vazio gelado. Foi Dr. Almeida quem quebrou o silêncio. Sua voz era baixa, mas cortante, projetada para que todos ouvissem. "Não há negócio a ser desfeito, Sr. Ricardo. Sua mãe não vendeu a casa. Ela vendeu o terreno há mais de um ano.
O contrato lhe garantia o direito de morar lá até o fim da vida. Um direito que o senhor mesmo revogou quando a expulsou à força. Um murmúrio percorreu o café. A revelação caiu como uma bomba, e os olhares que antes eram de curiosidade, agora eram de desprezo na direção dele. A procuração que o senhor usou, continuou o Dr. Almeida, com uma calma mortal, é uma falsificação grosseira. Já temos um perito para atestar. Ao expulsar sua mãe, o senhor não tomou posse do imóvel. O senhor o entregou legalmente aos novos proprietários. A demolição é apenas o cumprimento de um contrato que o senhor, em sua ganância, acelerou. Cada palavra era um prego no caixão das esperanças dele. Ricardo olhou para o advogado, depois para mim, a compreensão finalmente se abatendo sobre ele como uma avalanche. Ele não tinha perdido apenas uma casa, tinha perdido tudo, por tudo. Sílvia, que até então estava paralisada, pareceu recuperar a voz. Isso é mentira. Ela não faria isso. Ela é uma velha gagá, não sabe o que faz. Vocês a manipularam. A acusação dela flutuou no ar por um segundo antes de morrer, patética. Dr. Almeida nem se dignou a olhá-la. Ele abriu sua pasta e tirou de dentro uma cópia do pequeno planner de Ricardo. Ele não precisou ler em voz alta. Apenas o colocou sobre a mesa, virado para eles. A caligrafia de Ricardo, com a anotação liquidar o imóvel da velha, era a prova irrefutável da premeditação, do plano cruel que eles traçaram. O choque no rosto de Ricardo foi a minha resposta. A lembrança daquele planner, a prova de sua própria traição exposta ali, na frente de todos, o quebrou por completo. Ele parou de chorar e apenas ficou ali, de joelhos, com o olhar vazio de quem encara o abismo. O homem forte que me empurrou, que gritou que a casa era dele, havia se transformado em uma casca vazia, um monumento à sua própria estupidez. A justiça, afinal, não precisava de gritos. Ela se manifestava no silêncio da verdade exposta. Nesse momento, eu soube que tinha acabado. Lentamente peguei minha bolsa, tirei da carteira uma nota de R$ 20 e a coloquei sobre a mesa, para pagar pelo meu café intocado. Foi um gesto simples, cotidiano, mas carregado de significado. Eu estava pagando a minha conta e encerrando aquele capítulo da minha vida. Olhei uma última vez para a figura ajoelhada na calçada. Não havia ódio no meu coração. Havia apenas um adeus. Um adeus ao filho que eu um dia amei e que não existia mais. Levantei-me da cadeira. Minhas pernas estavam um pouco trêmulas, mas minha coluna estava ereta. Passei por ele sem desviar o olhar, sem dizer uma única palavra. Meu silêncio foi a sentença mais dura que eu poderia proferir. O som dos meus passos na calçada foi a única coisa que se ouviu por um longo instante. Dr. Almeida se levantou e me seguiu, deixando para trás o casal em meio aos destroços de sua própria ganância, sob o julgamento mudo de uma plateia de estranhos. Ao me afastar, ouvi o som dos soluços dele recomeçando, mais altos e desesperados do que antes. Ouvi a voz de Sílvia, um sussurro venenoso e quebrado, mas eu não olhei para trás. Continuei andando, de cabeça erguida, em direção ao sol da manhã que começava a aquecer a praça. Eu não estava fugindo. Estava caminhando em direção à minha liberdade, deixando para trás as ruínas de uma casa e de um amor que nunca foi real. A justiça não teve o sabor doce da vingança que eu imaginava. Teve um gosto amargo, de remédio necessário. A dor da traição ainda estava ali, mas não me dominava mais. Era uma cicatriz, um lembrete do que eu sobrevivi. Ao deixar meu filho de joelhos na calçada, eu não estava o humilhando por prazer. Eu estava lhe devolvendo, na mesma medida, a dor e a humilhação que ele me impôs. Era o fim de um ciclo. Aquele momento no café foi a demolição final. Não a dos tijolos e do cimento, mas a da ilusão de que eu tinha uma família. Foi a libertação de uma esperança tóxica, a de que um dia meu filho voltaria a ser o menino que eu criei. Aquele menino estava morto há muito tempo, e eu estava finalmente pronta para ir ao seu enterro. O silêncio da minha partida foi o meu discurso final, a minha última lição. Enquanto caminhava ao lado do Dr. Almeida, senti o peso de anos sair dos meus ombros. O ar parecia mais leve, as cores mais vivas. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava pensando no passado ou no futuro. Estava apenas ali, presente, sentindo o calor do sol no meu rosto. Eu havia perdido um filho, mas havia reencontrado a mim mesma.
E naquele momento, isso era tudo o que importava. Atrás de mim, um homem chorava pela casa que nunca foi sua. À minha frente se abria um futuro que seria apenas meu. Um futuro construído não sobre tijolos, mas sobre a fundação inabalável da minha própria dignidade. A velha inútil, como ele me chamou, estava mais viva e mais forte do que nunca. E o som da porta que ele bateu na minha cara agora era apenas um eco distante, abafado pelo som dos meus próprios passos firmes em direção a uma nova vida. Eu não olhei para trás, nem uma vez. Enquanto meus pés me levavam para longe daquele café, o som do choro do meu filho foi ficando mais fraco, abafado pelo barulho da cidade que voltava à vida. O Dr. Almeida caminhava em silêncio ao meu lado, respeitando o meu momento. Eu não sentia alegria, não sentia o gosto doce da vingança. O que eu sentia era algo muito mais profundo, o alívio de uma amputação, a dor de perder uma parte de mim que já estava podre, gangrenada, e que, se não fosse cortada, me mataria por inteiro. O sol batia no meu rosto, e pela primeira vez em anos, eu não senti o peso da sombra daquela casa, daquela obrigação, daquele amor doente. Eu estava livre. No carro do Dr. Almeida, ele me entregou uma pasta com todos os documentos. Está tudo aqui, Olivia. O fundo de investimento, os rendimentos, o contrato original. Não há nada que eles possam fazer. Legalmente, a vida que eles destruíram era a deles mesmos. Eu apenas assenti com a cabeça, olhando os papéis sem realmente enxergar as letras. Não era o dinheiro que me importava, era a prova de que a previdência de Joaquim e a minha coragem silenciosa tinham valido a pena. Olhei para o meu amigo e, com a voz firme, disse a única coisa que importava naquele momento. Obrigada, Almeida, por acreditar na velha inútil. Ele sorriu, um sorriso triste e orgulhoso. Você nunca foi inútil, Olivia. Você sempre foi a fundação. Nos dias que se seguiram, eu não procurei um novo lar. A primeira coisa que fiz foi realizar um sonho antigo, um sonho que eu e Joaquim sempre adiamos. Fui até uma agência de viagens, uma senhora de quase 80 anos, com o cabelo branco e as mãos calejadas, e comprei uma passagem. Não para um lugar chique, não para a Europa. Comprei uma passagem para o litoral, para uma cidadezinha pequena onde o mar era a atração principal. Eu nunca tinha visto o mar. Joaquim sempre prometeu me levar, mas a vida, o trabalho, o filho, sempre havia algo mais urgente. Agora não havia mais nada urgente. A única urgência era a minha própria paz, o meu próprio tempo. A demolição da casa aconteceu uma semana depois. Eu não fui assistir. Não precisei. Recebi uma ligação de uma antiga vizinha, a dona Lourdes, que me contou tudo com a voz embargada. Ela disse que o jacarandá foi a primeira coisa a cair. Naquele momento, uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto. Não pela casa, mas pela árvore. Pela promessa que eu e Joaquim fizemos sob seus galhos. Mas então, eu me recompus. Algumas promessas precisam morrer para que outras possam nascer. O barulho daquela demolição, para mim, não era o som da destruição. Era o som de um terreno sendo limpo, preparado para um novo começo, tanto para a construtora quanto para a minha alma. Fiquei sabendo por alto o que aconteceu com eles. A humilhação pública foi devastadora. Os credores, ao saberem que não havia mais imóvel, cobraram as dívidas com juros e fúria. Ricardo perdeu o emprego, o nome, a dignidade. O casamento com Sílvia não resistiu ao desastre financeiro e à vergonha. Ela o deixou, culpando-o pela burrice de ter subestimado a própria mãe. Eles que planejaram me deixar sem nada, acabaram sem absolutamente nada. Nem casa, nem dinheiro, nenhum ao outro. A ganância é um veneno que sempre se volta contra quem o serve. E eles se envenenaram até o último gole, sozinhos. Um mês depois, recebi uma carta. A caligrafia era de Ricardo. Eu a segurei por um longo tempo, sentindo o peso daquele papel. Não a abri. Fui até a beira da praia, onde as ondas quebravam com uma força mansa e eterna. Pensei em tudo, nos sacrifícios, no amor, na traição, na dor, e entendi que ler aquelas palavras, fossem de ódio ou de um falso arrependimento, não mudaria nada. O que estava quebrado não tinha conserto. Rasguei a carta em pequenos pedaços e deixei que o vento levasse as palavras para o mar. Foi o meu último adeus.
o ponto final que eu mesma escrevi na nossa história. Quando voltei da viagem, com a pele bronzeada pelo sol e o coração mais leve, eu sabia exatamente o que fazer. Aluguei um pequeno apartamento com uma varanda ensolarada. A primeira coisa que comprei não foi um sofá ou uma televisão. Foram vasos de gerânios, vermelhos, vibrantes, cheios de vida. Cuidar daquelas flores na minha nova casa era a minha declaração de independência. Era a prova de que a minha essência, o meu amor pelas coisas simples, não havia sido destruído junto com os tijolos daquela casa. Eu podia florescer em qualquer lugar, desde que o terreno fosse a minha própria paz de espírito. Aos poucos, reconstruí minha vida, não com grandes feitos, mas com pequenos prazeres. Voltei a frequentar o grupo de costura do bairro, fiz novas amizades, passei a caminhar no parque todas as manhãs, a ler os livros que nunca tive tempo, a ouvir música. Aprendi que a solidão é diferente do abandono. O abandono é uma prisão imposta pelos outros. A solidão pode ser uma escolha, um espaço sagrado onde você se reencontra e se basta. E eu estava me bastando. Pela primeira vez na vida, eu não era a esposa de Joaquim ou a mãe de Ricardo. Eu era apenas Olívia, e isso era mais do que suficiente. O dinheiro que Joaquim me ajudou a garantir não era para luxo, era para dignidade. Ele me permitiu ter um plano de saúde decente, me permitiu não depender de ninguém, me permitiu ajudar quem realmente merecia. Fiz uma doação generosa para o albergue que me acolheu naquela primeira noite terrível. Aquele lugar, que foi o meu refúgio no fundo do poço, agora poderia ajudar outras pessoas a encontrarem um caminho para sair dele também. A justiça, para mim, não era apenas sobre punir os culpados, mas também sobre fortalecer os inocentes, sobre retribuir a bondade que encontrei no momento mais sombrio. Um dia, visitando o túmulo de Joaquim, eu levei um pequeno vaso de gerânio. Sentei-me na grama e contei tudo a ele, como se estivéssemos conversando na nossa varanda. Contei sobre o mar, sobre o novo apartamento, sobre as novas amigas. Eu cumpri a promessa, meu velho, eu disse, com a voz embargada, mas sem tristeza. Eu me protegi. O nosso menino se perdeu, mas eu me encontrei. E naquele silêncio do cemitério, senti uma paz imensa, como se a mão dele estivesse sobre a minha, dizendo que estava tudo bem, que ele estava orgulhoso. O amor verdadeiro não morre, ele apenas se transforma em força. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo a mulher que caiu de joelhos naquela calçada. Vejo a mulher que se levantou. As rugas no meu rosto contam a história de uma vida de lutas, mas os meus olhos brilham com a serenidade de quem venceu a guerra mais importante, a guerra pela própria alma. A justiça não é sobre vingança, é sobre restaurar o equilíbrio. É sobre tomar de volta o poder que tentaram roubar de você. É mostrar que o seu valor não está em uma casa, em uma conta bancária ou na aprovação dos outros. O seu valor está na sua capacidade de se reerguer. Não importa quantas vezes te empurrem para o chão. A minha história não é sobre um final feliz, é sobre um final justo. A felicidade é um instante, mas a dignidade é uma construção para a vida inteira. Para cada um que já se sentiu descartado, inútil ou invisível, eu digo, a sua força está no silêncio que se segue à tempestade. É nesse silêncio que você ouve a sua própria voz e encontra o caminho de volta para casa, a verdadeira casa, que é o respeito por si mesmo. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.